Bem, múltiplos e divisores. Não há dificuldades. O que a gente precisa entender aqui? A diferença entre eles. O que são múltiplos? Bem, múltiplos lembra multiplicação. E multiplicação tem fim? Não, eu posso multiplicar por quantas vezes eu quiser, por qual número eu quiser. Não tem um fim, não tem um limite para multiplicação. Então, os múltiplos também não são limitados, eles têm uma quantidade infinita. Eu posso pegar quando você ouvir múltiplos, você tem que lembrar da tabuada. Como que a gente faz a tabuada? Do 0 até o 10. Mas se ela termina no 10? Não, eu posso pegar o 2 e multiplicar por 1 milhão. Vai ficar 2 milhões, entenderam? Não preciso terminar. A gente termina ali a tabuada no 10 porque são os mais usuais. Mas eu posso pegar um número qualquer, que aqui eu botei 15, e multiplicar por qualquer número que eu queira. Então, múltiplos são uma quantidade infinita, ok? Por quê? Porque a gente está falando de uma coisa da tabuada, né? A gente tá falando de produtos. E produtos a gente pode multiplicar quantas vezes a gente queira. Então, suponhamos que caia alguma coisa assim semelhante a isso. Determine os múltiplos de 15, que é o exemplo que eu coloquei aqui no quadro para vocês. Bem, os múltiplos de 15. Se eu não determinar a quantidade, determine os 5 primeiros, determine os 3 primeiros. Só falar determine os múltiplos, a gente tem que terminar com ponto final? Não, terminar com reticências, porque isso implica que não há fim. 3 pontinhos, ok? Pegou, hein? Tá com papel anotando, né? Divisores. Bem, aí sim, divisores, não faz sentido eu falar que são infinitos. Por quê? Um número, eu não consigo pegar o 4, por exemplo, e dividir ele para 20. Para dividir para 20, eu precisaria estar em outro conjunto numérico. E até agora, quando a gente fala de múltiplos e divisores, a gente só está tratando dos números naturais. E não posso falar ainda sobre número, né, decimal, né, que seria a divisão do 4 por 20. Então, quando a gente fala em divisores, eles sempre têm uma quantidade finita. Por que uma quantidade finita? Porque eu tenho um fim, né, um número, eu não consigo dividir ele por quanto eu queira. Tem uma quantidade para dar uma divisão exata. A gente está no conjunto dos números naturais, tudo bem? Então, vamos. Acho que deu para esclarecer, né, gente? O que são múltiplos e divisores, né? Então, vamos pensar no múltiplo de 15, né? Sempre com letra maiúscula entre parênteses. Se você vê isso, ó, M entre parênteses 15, tem que lembrar que isso aqui tá falando de quê? Múltiplos, tá? Lembrando que há livros que tratam o 0 como número natural e há livros que não tratam. Vamos seguir aqui como... Aí você fala assim, isso é errado, tá certo. Não, só depende da referência que você está usando, tá? Da escola que você está se baseando. Mas isso é uma conversa para um outro vídeo. Vamos lá. E aqui a gente vai usar o 0 como número natural. Então, se eu pegar o 15 e multiplicar por 0, 0. 15 vezes 1, 15. 15 vezes 2, 30. 15 vezes 3, 45. E aí, ó, 3 pontinhos. Eu não preciso fazer tantos números, tá? Acabou aqui. Vamos pensar no 4. Quais são os múltiplos de 4? Primeiro por 0. 4 vezes 0, 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Ó, 3 pontinhos. Eu não preciso descrever todos, até porque não tem como descrever todos. Você inicia e diz, ó, eu sei propriedade que os múltiplos são infinitos. Termina com 3 pontinhos, ok? Agora vamos pensar nos divisores. Bem, os divisores têm uma dica. Qual é a dica? Sempre começa pelo número 1, porque o 1 divide todo o número, né? 25 dividido para 1, com certeza dá. E tem que terminar com 25. Vamos pensar quais os números que eu consigo dividir o 25. Ele não é par, então nenhum número par vai dividir ele. O 5, o 3 também não vai dividir ele. Por quê? 5 mais 2 dá 7. E 7 não é múltiplo de 3. Deu ruim. O 5 sim. Ele tá na tabuada do 5. Bem, depois do 5, quem mais? Bem, só o próprio 25, né? Porque entre o 5 e o 25 não vai ter nenhum número aqui que eu consiga dividir. Então aqui o próprio
25. Esqueci alguém? Não, né? Então, deu certinho. Tudo bem? Agora o 12 aqui. Quais são os números que eu consigo dividir o 12 e dar em quantidade exata, quantidade natural? O 1, porque eu começo por 1, ele é par. Opa, então o 2 já divide ele. O 3 divide ele? Sim, porque 2 mais 1 é 3. Bem, o 4 vai dividir ele? Também, porque 3 vezes 4 dá 12. Você vai dizer, mas por que você sabe? Tabuada, tem que saber tabuada. O 5 vai dividir o 12? Não, por quê? Para ser divisível por 5, tem que terminar em 0 ou 5, não é o caso. O 6 vai ser? Sim, porque 2 vezes 6 dá 12. O 7 não, o 8 também não, o 9 não, o 10 não, o 11 não, o 12 e o 12. Então aqui terminamos. Observem que os divisores terminam com ponto final, porque é uma quantidade finita. Eu não posso pegar o número e dividir por quantos eu queira. Lembrando que a gente está no conjunto dos naturais. Aqui. E os múltiplos? Os múltiplos não. Os múltiplos não têm fim. Ok? Para essa revisão, né, não ficar tão cansativa, eu vou fazer cada vídeo uma partezinha, tá bom? Não abandona não, hein? Fica aí até a última parte, tá? Se você gostou da explicação, da revisão, deixa o seu like. Até daqui a pouquinho.